Existe um novo mercado em expansão. E o produto não é comprimido, é a alma das nossas crianças. Silenciosamente, a infância está sendo privatizada, transformada em um campo de testes, rotulada antes mesmo de aprender a dizer eu sou. Hoje, criança agitada vira TDAH. Tristeza, que antes era parte da vida, vira depressão. Timidez, que poderia ser contemplação, vira autismo. Teimosia vira transtorno opositor. Sim, os transtornos existem e merecem atenção séria. Mas existe algo doentio e não é na criança. É no excesso, na pressa e no interesse econômico, que hoje se traveste de cuidado. A indústria farmacêutica descobriu o cliente perfeito. Por que a gente vai pegar pessoas adultas ou idosas, né? Se a gente pode transformar aquele pequeno, indefeso, imoldável ente que ainda não faz parte exatamente da sociedade. Quanto mais cedo se inicia a medicalização, mais tempo a gente tem, ou eles têm, o sistema tem, para fidelizar. E não existe consumidor mais leal do que aquele que cresce acreditando que nasceu com defeito de fábrica. Enquanto isso, nós vemos escolas exaustas que não conseguem lidar com a diversidade de temperamentos. O que no passado era um nivelamento, todo mundo tinha que se comportar daquele jeito, hoje se exaure. Por quê? Porque os professores também são esses mesmos pais sobrecarregados que também estão procurando encontrar no diagnóstico não a cura, mas o alívio de não ter que mudar nada, de não ter que dar atenção. É mais fácil um rótulo do que repensar uma alimentação, o sono, o afeto, a disciplina, rotina e presença. Presença real, presença consciente, mindfulness familiar, mindfulness fraternal, mindfulness social. Se é que vocês querem que eu fale termos americanizados. Transformamos temperamento em patologia. Transformamos sofrimento em desequilíbrio químico. Transformamos diferença em doença. E a gente vê isso aí. A maior dificuldade que eu tenho hoje na bioneoterapia, na fitoterapia, nas terapias holísticas, nas terapias originárias, nas medicinas tradicionais, é porque a pessoa vai fazer, mas ela não vai fazer, ela não vai procurar as medicinas originárias, ela não vai procurar as terapias para prevenir, para melhorar a qualidade de vida. Não, ela vai do jeito que ela vai no médico, ela vai quando a doença já está estabelecida, para tentar encontrar profilaxia, para tentar encontrar analgesia para uma vida de merda que estão se acostumando. Então, assim, como é que você pode processar com clareza isso? E o resultado? O resultado é uma geração inteira crescendo sob a narrativa de que existe algo errado comigo, eu não me encaixo, não está bem, e aprendendo a silenciar a sua essência para se encaixar num padrão esse que nem mesmo os adultos estão conseguindo sustentar. Cada dia mais no nível, os números de suicídios crescem, e a maior parte dos suicídios hoje é de adolescentes.
Isso não é ciência, gente. Isso é engenharia social com bula. É uma campanha sistemática para formar cidadãos obedientes, funcionais e silenciosos. Isso não começou agora, isso começou na Revolução Industrial. Quando se descobriu que a escola, o primeiro passo dado para isso foi na escola. Então, quando se descobriu que a escola era a melhor forma de criar mão de obra barata, então parou-se de ensinar as crianças a pensar e passou a ensinar essas crianças a obedecer. Todo mundo? Não. Quem tem dinheiro para pagar escolas que custam de 20 a 100 mil reais por mês, a mensalidade, essas crianças são ensinadas a pensar. Por quê? Porque elas são os manutensores do sistema no futuro. E depois veio a ciência. No século XX, com a corrida do petróleo, quando se colocou grandes financiamentos nas universidades, sob a condição de que essas universidades, principalmente as faculdades de medicina, odontologia, enfermagem, treinassem os seus acadêmicos para medicar pessoas. Por quê? Porque a indústria farmacêutica era o sistema poderoso do momento. E agora nós estamos começando, como a indústria farmacêutica viu que os velhos estão buscando formas de ter saúde alternativas, eles estão indo para as crianças. Por quê? Porque descobriu que o nicho é maior. Porque desde aquela época, desde a época da Revolução Industrial, eles não querem, né? Pessoas criativas, questionadoras, não querem pessoas livres. Na bioneuroterapia, eu chamo isso de adestramento emocional, que é uma programação psíquica que anestesia a potência humana desde cedo. E como todo adestramento não nasce para libertar, nasce para controlar. Agora há pouco eu estava assistindo meu professor de nutrologia, professor Laí Ribeiro, cardiologista e nutrólogo brasileiro, extraordinário professor, e ele estava falando, né? Hoje em dia a epigenética ela é capaz de calar um gene. E isso é extraordinário, porque você pode eliminar o gene de uma doença que poderia te acometer, né? Então doenças hereditárias cada vez mais estão deixando de ser hereditárias. Entendeu? Apesar que tem muita gente que acredita que tem um monte de doença hereditária e não é. Né? A maioria das doenças não são hereditárias. Né? Muito poucas são congênitas e menos ainda são hereditárias. Né? Mas como é que se cala um gene? Através do metil. Metil é um elemento que você coloca na medicação, na alimentação, que cala aquele gene. Só que detalhe, quando você trabalha a epigenética, você não vai calar só o gene de uma doença. Você pode ser pago para calar o gene da capacidade de raciocínio, para calar o gene da capacidade da criatividade. Você pode... Aliás, a epigenética não é uma ciência nova? E nós temos aí a prova viva, existencial, em todos os exames feitos pela neurociência, do fato de que a nossa pineal ela só secreta os hormônios essenciais para o nosso corpo. Ela não tem mais o seu potencial criativo. E aí eu volto a dizer, esse adestramento emocional que a gente usa, né, que a gente estuda na bioneuroterapia, que a gente trata na bioneuroterapia, ela anestesia a potência humana desde cedo, desde os primeiros passos da criança. E como todo adestramento, isso não nasceu para libertar ninguém, nasceu para controlar. Talvez não seja o seu filho que precise de cura. Talvez não seja o mundo, esse mundo que exige disciplina de quem ainda nem aprendeu a se descobrir. Esse mundo que tem medo do barulho, da liberdade e prefere o silêncio comprado pelo remédio. Mas não se engane, cada comprimido que cala a alma de uma criança é um tijolo a mais no muro dessa normose coletiva. Essa normose coletiva que foi estudada por Pierre Weil nos anos 70 e que foi calada, e que pouquíssimas pessoas falam hoje em dia. E que foi a força motriz da existência
da bioneuroterapia? Justamente acabar, exterminar, lutar, combater a normose social, a normose coletiva. E cada pai ou mãe que terceiriza a sua responsabilidade a uma bula de remédio alimenta o sistema que lucra com a doença e criminaliza a diferença. Eu volto a falar, eu não estou dizendo que não existem transtornos, eu não estou dizendo que não existam questões que precisam ser tratadas medicinalmente, mas antes de enfiar medicamentos no teu filho, tente dar atenção para ele. Não criminalize a diferença, a diversidade do teu filho. Crianças não precisam de diagnósticos para existir. Elas precisam de atenção, amor, disciplina, exemplos vivos de como ser livre. Mas se você não sabe ser livre, como é que você vai ensinar teu filho a ser livre? Se você não sabe quem é você, se você não sabe onde é que você está, se você não sabe o que você está fazendo, como é que você consegue ensinar teu filho a fazer isso? A pergunta forte que eu vou deixar para você aqui, e que tem tudo a ver com essas questões, inclusive agora do Felca, né, que estão aí em voga, né? Você vai continuar entregando a tua criança, teu filho, a um sistema para que ele adestre? Ou vai ter a coragem de educar essa criança para que ela desperte? Você vai continuar expondo os teus filhos, as tuas crianças, os teus tesouros nas redes sociais? Você vai continuar dando celular para o teu filho de 5 anos para ele navegar aleatoriamente, com 8 anos já está namorando pela internet? Ou você vai dar atenção a ele que ele merece, que ele precisa? Que não é merecimento. Você colocou uma criança no mundo, essa criança tem direito à atenção plena e absoluta. Ah, mas eu tenho que trabalhar, senão eu não dou sustento. Te vira. Te vira. Porque eu sou muito pragmático nesse aspecto. Se você não tem condições de ter um filho e educá-lo decentemente, não faça não cometa esse assassinato social. Crescei, multiplicai-vos e enchei a terra era quando a terra tinha só 2.000 habitantes. Nós já temos 8 bilhões de habitantes sobre a terra. Preste atenção no que você está fazendo com teus filhos. Porque o que você está fazendo com teu filho hoje vai refletir quando você ficar velho, velha, velhe e não tiver com quem, em quem se amparar, e não tiver em quem ter atenção. Porque essa atenção que você dá hoje para o teu filho, provavelmente ela será triplicada quando você precisar do teu filho para que ele cuide de você, para que ele troque as tuas fraldas como hoje você troca as dele. Para pensar nisso.